Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro divulga nota contra a anistia ao Caixa 2 de campanha embutida por deputados no projeto anticorrupção. Polícia Federal envia ao Supremo acusações do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, contra Gedel Vieira Lima. TSE revoga a prisão preventiva do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, mas a ação por compra de votos continua. Brasil perde quase 75 mil empregos em outubro. Já são 19 meses seguidos de trabalhadores na rua. Tribunal de Contas reprova a operação tapa-buraco na cidade de São Paulo e manda refazer os concertos. Prefeito eleito João Dória anuncia os últimos 6 nomes e completa a formação do futuro secretariado. Incêndio atinge prédio comercial no Brás. Foi o segundo caso de incêndio em menos de 24 horas no bairro. Ontem, 4 pessoas morreram. Hoje, o fogo destruiu um shopping popular. 3 pessoas ficaram feridas. O fogo começou ontem à noite. Cerca de 70 bombeiros levaram mais de 12 horas para apagar as chamas do shopping popular no Brás, na região central de São Paulo. 3 pessoas inalaram fumaça, foram socorridas e liberadas. Por volta das 11 da manhã, os bombeiros tiveram de controlar um novo foco de incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o shopping não tem o auto de vistoria da corporação. E em 2016, recentemente, foi dado entrada no projeto de proteção contra incêndio. O mesmo foi aprovado, porém não foi solicitado a nós a vistoria in loco, ou seja, após instalados os equipamentos de proteção contra incêndio, é solicitada uma vistoria no local para constatar a existência dos equipamentos e isso não foi feito. Portanto, esse prédio não tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A subprefeitura da Moca informa que desde 2013 faz fiscalizações no shopping, que o local foi fechado e reabriu ilegalmente e que o proprietário já foi multado em cerca de R$300 mil. O diretor do imóvel nega. Diz que fez reformas recentemente e que a documentação está em dia. Não há nenhum tipo de falta de documentação, nós temos toda a documentação necessária. O prédio tem toda a regularidade, tem todos os extintores, tem toda a parte de combate ao incêndio, tem todo o equipamento necessário para combater o incêndio. Os estoques dos comerciantes estavam cheios por causa das vendas de fim de ano. Por isso, o prejuízo estimado é de milhões de reais. Nenhuma estrutura vizinha ao shopping foi atingida. Técnicos da Defesa Civil foram acionados para avaliar a construção que corre risco de desabar. A Polícia Civil vai apurar as causas do incêndio. Lá dentro, no térreo do shopping, funcionavam 100 lojas. O estoque dos produtos ficava no 2º e no 3º andar. O incêndio aconteceu a pouco mais de 1 quilômetro de outro imóvel que pegou fogo ontem. 4 pessoas morreram no incêndio que destruiu um sobrado na esquina da Avenida Celso Garcia com a Rua Bresser, também na região do Brás. Outras 9 pessoas ficaram feridas. No local moravam brasileiros e imigrantes bolivianos em condições precárias. O Ministério do Trabalho apura se o imóvel abrigava uma oficina de confecção de roupas clandestina. Também existe a suspeita de que alguns moradores do cortiço trabalhavam em condições análogas à escravidão. O 12º Distrito Policial do Pari também investiga o caso. Os corpos das 4 vítimas do incêndio de ontem estão no IML Central. 3 pessoas morreram por asfixia e uma delas carbonizada. O Instituto Médico Legal pede que as famílias dos mortos compareçam ao local para auxiliar na identificação dos corpos. Tribunal de Contas do município reprova serviços da Prefeitura de São Paulo para tapar buracos na cidade. 70% das amostras de asfalto analisadas em laboratório foram reprovadas. Para o TCM, as obras têm que ser refeitas. Os testes comprovaram o que os motoristas sentem nas ruas todos os dias. Terrível. É uma costela de vaca. Teve um português que veio aqui para o Brasil, ele ficou indignado com o asfalto no Brasil. É horroroso, simplesmente horroroso. Eu nunca vi isso na minha vida. As queixas sobre a má qualidade do asfalto também chegam em forma de denúncias feitas pelos telespectadores da TV Gazeta no Gazap. Em novembro, o Fábio de Carvalho, da Freguesia do Ó, nos mandou este vídeo. Como vocês podem ver,
Tá aí o buraco grande, escancarado. Faz meses que está esse buraco e atrapalhando o trânsito aqui. Poucos dias depois, a Ana Paula do Jardim Patente, Zona Sul, também reclamou. Há alguns meses a prefeitura veio aqui fazer a guia da rua de frente para minha casa. Só que, como vocês podem ver, o buraco está ficando cada vez maior, ou seja, eles não completaram os serviços. Em uma única rua aqui no bairro da Aclimação, na Zona Sul de São Paulo, a gente encontra vários remendos no asfalto que apresentam problemas. Esse aqui é um deles. Pela coloração, o tapa-buraco passou recentemente, mas já tem buraco se abrindo e o asfalto está assim, ó, despedaçando. Esse remendo aqui está todo irregular, parece que a massa escorreu para a guia. E já tem buraco aparecendo por aqui também. E tem outro aqui, ó, também com buraco no asfalto. Uma rua, 3 remendos, todos com problema. O Tribunal de Contas do município realizou uma auditoria entre setembro de 2015 e fevereiro deste ano. Foram analisadas 30 amostras de asfalto de 8 regiões da cidade de São Paulo. Os testes feitos em laboratório revelaram que mais de 70% dos serviços de tapa-buraco precisam ser refeitos, pois as amostras foram reprovadas. O TCM constatou que falta acompanhamento técnico nas obras e qualidade à massa asfáltica. O asfalto de São Paulo é feito em uma usina da prefeitura e aplicado por empresas contratadas. O tribunal estima que a prefeitura gasta por dia R$500 mil com as operações tapa-buraco. As empresas serão chamadas pelo órgão para apresentar suas defesas. Em nota, a Superintendência das Usinas de Asfalto da Prefeitura afirma que o material usado no serviço de tapa-buraco é produzido conforme as especificações técnicas exigidas e submetido a ensaios técnicos para avaliação da qualidade. O órgão diz ainda que as equipes responsáveis pela execução do serviço passam por treinamentos para a correta aplicação do asfalto. Mas, segundo o texto, problemas pontuais podem acontecer no momento da execução do serviço por parte das empresas que são terceirizadas. Advogados de Lula voltam a se desentender com o juiz Sérgio Moro. A discussão foi logo no início do depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. A defesa de Lula questionou a ata da audiência de ontem. No documento, o juiz Sérgio Moro falou que o depoimento de Cerveró foi transferido para hoje devido a inúmeros incidentes levantados pelos advogados de Lula. O que ocorreu foram questões de ordem relativas a matérias jurídicas absolutamente pertinentes e que diziam respeito à condução da audiência e à condição da testemunha que estava sendo ouvida. Moro retrucou. A opinião do juízo permanece, vão levantar as questões de ordem como incidentes que atrasou a audiência. A defesa de Lula continuou. É que nós estávamos aqui para ouvir a testemunha, que Vossa Excelência aparentemente que tinha compromisso. Doutor, a defesa tumultuou a audiência como tem tumultuado essas outras audiências. Então, é a opinião de Vossa Excelência. O direito de defesa está sendo visto por Vossa Excelência como tal. Outro advogado de Lula protestou contra o depoimento de Cerveró. Está evidente, doutor Moro, que o Ministério Público traz as testemunhas que fizeram acordo de delação, de colaboração premiada, com o evidente objetivo de validar acordos nulos. Acordos nulos, porque prestados sob coação da prisão é coação. Moro disse que a afirmação da defesa de Lula afronta a lei e o Supremo Tribunal Federal. Um dos advogados de Lula tentou interromper, mas foi impedido por Moro. O doutor já falou, eu estou falando agora, o doutor respeite. Não lhe dê a palavra novamente. Moro então manteve o depoimento de Cerveró. Ele foi ouvido dentro do processo em que Lula é réu acusado de receber vantagens indevidas da OAS, por meio da reforma do triplex em Guarujá e do armazenamento do acervo presidencial bancado pela empreiteira. Na sua fala, o ex-diretor da Petrobras falou que nunca conversou com Lula sobre o esquema de corrupção na Petrobras. Cerveró citou ainda o ministro Gedel Vieira Lima e o presidente do Senado, Renan Calheiros. A menção aos políticos foi ao relatar o episódio em que o PMDB do Senado teria passado a dar sustentação política a ele no cargo, em troca de propinas para as campanhas do partido.
Cerveró relatou que foi indicado na Petrobras pelo ex-governador do Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, que tinha proximidade com Delcídio do Amaral. Inclusive, quem indicou ele para a diretoria da Petrobras em 99 foi o PMDB. Foi o pessoal do Gedel, o pessoal do Jader Barbalho, e esse pessoal orientou o ministro Silas, que fazia parte do grupo, a que me procurasse. Segundo Cerveró, este apoio do PMDB foi depois do mensalão petista, em 2005. Com a ocorrência do mensalão, o PMDB, na figura do ministro Silas Rondô, na época, que era ministro do PMDB, que entrou em substituição à ministra Dilma, que foi para a Casa Civil, né? Ele me chamou e me disse que, devido ao enfraquecimento e ao desgaste do PT, que o PMDB do Senado, porque havia essa divisão, passaria também a me apoiar. Então eu acertei, foi quando eu conheci o senador Renan Calheiros. Cerveró voltou a ser questionado se Lula sabia desta mudança. O ex-diretor disse não saber se o petista tinha relação, mas relatou que ouviu de membros do PMDB, entre eles o senador Jader Barbalho, que Lula teria sido avisado. As minhas reuniões com o presidente Lula foram sempre reuniões em conjunto com a diretoria. Eu nunca tive nenhuma conversa privada sobre esse assunto com o presidente Lula. Eu sei que ele tinha as reuniões e pelas conversas com os deputados Jader, na época ele era deputado, mas pertencia ao PMDB da Câmara, na divisão que havia de poder. Eles levariam, me falaram que já tinham levado essa informação, que eu também estava sendo apoiado pelo PMDB do Senado. Mas não me disseram nada sobre se havia sido informado o compromisso, quanto que eu teria que contribuir, nada disso. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, recebeu cerca de R$100 mil em propina, de acordo com a Polícia Federal. Segundo os investigadores, o deputado, que é irmão do ex-presidente do PT, José Genuíno, teria cobrado propina para facilitar o financiamento do Banco do Nordeste à construtora Desenvix. De acordo com o inquérito concluído pela Polícia Federal, que é um desdobramento da Operação Lava Jato, José Guimarães, que já foi líder do PT na Câmara, cometeu os crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro. Os investigadores explicaram que o deputado recebeu propina de Alexandre Romano, um dos delatores da Lava Jato, para facilitar o financiamento do Banco do Nordeste, a empresa Desenvix, no valor de R$270 milhões para a construção de usinas eólicas na Bahia. A propina, segundo o delator, chegou a quase R$100 mil, paga em 2 cheques que quitaram dívidas pessoais do parlamentar. O inquérito foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Em 2005, na época do esquema do mensalão petista, José Guimarães teve um assessor preso com dólares escondidos na cueca. Por nota, José Guimarães afirmou que ainda não foi notificado e que jamais praticou ato de natureza imprópria junto a qualquer instituição. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu revogar a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Ele vai ter que pagar uma fiança de R$88 mil. O pedido de habeas corpus feito pela defesa de Garotinho teve um único voto contrário, o do ministro Herman Benjamin. Garotinho foi preso na semana passada suspeito de usar o programa social Cheque Cidadão para comprar votos nas eleições de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. De acordo com a decisão do TSE, além do pagamento de fiança, Garotinho deve cumprir outras medidas, como não voltar a Campos até o julgamento do caso e nem sair de casa por mais de 3 dias sem autorização judicial. Ele também não pode ter qualquer tipo de contato com testemunhas arroladas durante todo o andamento do processo. Na decisão, a ministra Luciana Lócio destaca que os episódios investigados se referem a uma eleição que já passou. A ministra é a mesma que determinou a transferência de Garotinho de Bangu para um hospital particular. Ela também determinou a prisão domiciliar depois da alta. Garotinho passou por cirurgia e colocou um stent. Em nota, Garotinho comemorou a decisão do TSE e disse que sempre confiou na justiça. Mulher do ex-governador Sérgio Cabral gastou R$500 mil em compras, todas pagas em dinheiro vivo. Para os procuradores do Ministério Público Federal, Adriana Anselmo tentava lavar o dinheiro ganho pelo marido com propina de empreiteiras.
A mulher de Cabral teria gasto em 2 anos R$528 mil com vestidos, a reforma de parte do apartamento deles, no Leblon, e até minibugs para os filhos passearem na casa de Mangaratiba, na região sul do estado. As compras foram feitas em abril de 2014, logo depois da saída de Cabral do governo. Segundo o Ministério Público, as notas fiscais e documentos mostram que Adriana Anselmo usava 2 estratégias para burlar a fiscalização do Banco Central. A advogada tinha o hábito de pagar tudo à vista ou parcelar as compras sempre com depósitos de, no máximo, R$ 9.900. Isso porque o Banco Central fiscaliza todas as movimentações financeiras acima de R$ 10 mil. Nenhuma transação foi feita por Sérgio Cabral. Polícia Federal envia para o Supremo depoimento do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. O ex-ministro prestou depoimento ontem na sede da Polícia Federal em Brasília. Calero foi falar do caso que envolve o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. Ele acusa Gedel de pressioná-lo para liberar a construção de um prédio de alto padrão em Salvador, para atender a um interesse pessoal. Gedel tem um apartamento no empreendimento. O local fica numa área de interesse histórico e a obra está embargada pelo IPHAN. Para Calero, foi um típico caso de corrupção. Agora, o STF deve mandar o conteúdo do depoimento para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que ele opine sobre a abertura de uma investigação. Mas a palavra final sobre uma eventual apuração cabe aos ministros do STF. Gedel tem foro privilegiado. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também investiga a conduta de Gedel. No entanto, o órgão não tem poder para punir nenhum servidor. Pode apenas recomendar ao presidente Michel Temer a demissão do ministro. Por enquanto, Temer diz que Gedel fica no cargo. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, Calero afirmou à Polícia Federal que também sofreu pressão por parte do presidente Michel Temer. Segundo a reportagem, o ex-ministro da Cultura teria dito que sofreu um enquadro de Temer no intuito de encontrar uma saída para a obra de interesse de Gedel Vieira Lima. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre a reportagem da Folha. Prefeito eleito João Dória, do PSDB, faz o último anúncio dos secretários que vão fazer parte do seu governo. Hoje foram divulgados 6 nomes que vão chefiar secretarias e também alguns dos presidentes de conselhos que serão criados a partir do ano que vem. Alexandre Schneider, do PSD, foi confirmado na Secretaria da Educação, cargo que já ocupou na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab. Schneider evitou se comprometer com a promessa de campanha do prefeito eleito João Dória, de zerar a fila nas creches em 1 ano. Disse que vai apostar na ampliação de vagas por meio de convênios com organizações sociais e parcerias. A gente vai gerar o maior número de vagas possível, aquilo que o orçamento garantir. Se eu puder zerar em 1 ano, vou zerar em 1 ano. Se for em 2, vai ser em 2. O que a gente garante é que vai ser feito com transparência, com profissionalismo, respeitando o dinheiro público e as nossas crianças. André Stern assume a Secretaria da Cultura. Ele é um dos sócios do Cine Belas Artes, considerado um patrimônio da cidade. De 2007 a 2011, foi coordenador de fomento e difusão de produção cultural da Secretaria de Cultura do Estado. Há 5 anos dirige o Museu da Imagem e do Som, o MIS. Patrícia Bezerra ficou com a pasta dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela é psicóloga e foi reeleita vereadora de São Paulo pelo PSDB. Patrícia disse que pretende manter programas como o Transcidadania, criado na gestão Haddad e que é voltado para travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Fernando Chucre será o secretário da Habitação. Ele foi deputado federal pelo PSDB por 2 mandatos e atualmente é presidente da empresa de planejamento metropolitano do estado de São Paulo. Eliseu Gabriel foi escolhido para chefiar a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo. Ele foi reeleito para o 5º mandato de vereador de São Paulo, pelo PSB. O coronel José Roberto Rodrigues assume a Secretaria de Segurança Urbana. Ele é secretário-chefe da Casa Militar do Estado de São Paulo. Esta foi a última etapa da divulgação dos nomes que vão compor a equipe de Dória. Ao todo serão 22 secretarias. A maioria dos escolhidos pelo prefeito eleito já participou de governos anteriores do PSDB, de partidos aliados na prefeitura ou no governo de Geraldo Alckmin. Apenas 3 pastas serão comandadas por mulheres.
5 secretarias da gestão do prefeito Fernando Haddad do PT foram extintas pelo tucano. Entre elas, a de promoção e igualdade racial e de políticas para as mulheres. A Controladoria Geral do município, que investiga casos de corrupção na prefeitura, também perdeu o posto de secretaria e será incorporada à pasta de negócios jurídicos. Vai ter a sua autonomia, o seu valor preservado. Para isso não é preciso ser secretaria. Aliás, há vários outros órgãos da prefeitura que terão ação transversal, soberana, importante, como terá a Controladoria. Dória anunciou ainda alguns nomes para a presidência dos conselhos de gestão das secretarias municipais, como o empresário e comunicador José Bonifácio de Oliveira, o Boni, para a Cultura, e o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, na área de segurança. Depois de muita polêmica e discussões, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, adiou a votação do pacote de medidas anticorrupção. Desde a noite de ontem até o início da tarde de hoje, foram muitos embates entre os deputados. Isso porque a base aliada articulava um acordão para incluir no projeto de lei no plenário a anistia ao Caixa 2 nas esferas penal, civil e eleitoral. Segundo o artigo negociado entre alguns parlamentares, que teve até texto redigido, o Caixa 2 não seria crime para quem o tivesse praticado antes da aprovação da nova lei. Como não houve consenso entre os partidos, Rodrigo Maia encerrou a sessão que votaria o texto em plenário hoje. Ele remarcou a votação para terça-feira que vem. Acho que a nossa obrigação é, de cabeça erguida, como nós temos feito nesse debate, discutir essa matéria que eu disse desde o início. Votada na comissão, ela estará pronta para ser votada no plenário a qualquer momento. E vamos acabar com essa discussão de anistia. Não há anistia de um crime que não existe. Isso é só um jogo de palavras para desmoralizar e enfraquecer o parlamento brasileiro. Maia fez ainda insinuações indiretas ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Foram os procuradores que redigiram a primeira versão do texto e enviaram à Câmara, com mais de 2 milhões de assinaturas populares. O nosso plenário tem independência para votar todas as matérias, para aprovar qualquer texto e para rejeitar qualquer texto. E ninguém pode se sentir prejudicado, ofendido ou prejudicado por essa decisão que é soberana da Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal. A pressão da sociedade é toda legítima, contanto que um poder não queira subjugar o outro poder. Antes disso, por volta da 1h da manhã, o parecer do relator, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, foi aprovado por unanimidade na comissão especial que analisava o texto. Na versão final do relatório de Lorenzoni, com 12 medidas anticorrupção, ficou determinado que o Caixa 2 eleitoral passa a ser crime, e crime hediondo quando movimentar mais de 10 mil salários mínimos. Mas o relator se recusou a incluir no texto o crime de responsabilidade para procuradores e juízes, ponto defendido por muitos parlamentares. Nesta tarde, o juiz federal Sérgio Moro divulgou uma nota sobre a polêmica. Segundo ele, uma possível anistia ao Caixa 2 impactaria não só as investigações e os processos já julgados no âmbito da Operação Lava Jato, mas o Estado de Direito e a democracia. Ainda no texto, Moro afirma que toda anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfiança, e que preocupa, em especial, a possibilidade de que, a pretexto de anistiar doações eleitorais não registradas, sejam igualmente beneficiadas condutas de corrupção e lavagem de dinheiro, praticadas na forma de doações eleitorais registradas ou não. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Na Câmara, onde o governo Temer tem ampla maioria, avançou o escândalo dos escândalos, essa anistia ao Caixa 2. Todos os grandes partidos embarcaram nessa anistia. Quando as delações finalmente chegam ao PSDB, DEM e demais, se enfia essa anistia goela abaixo. Anistia comandada do Congresso por Rodrigo Maia, Jucás, Renance e companhia. O líder do governo Temer é Romero Jucá, aquele que, numa gravação, antecipava a derrubada de Dilma e a ascensão do Michel para estancar a sangria. A sangria é a Lava Jato.
que depois de mirar no PT e Lula, ameaça caciques do PSDB, PMDB e demais. Ameaça por conta das delações, em especial a da Odebrecht. Delação feita por 77 funcionários da empreiteira, ainda não assinada. Políticos citados seriam mais de 100, podendo chegar a 200. Anistia. Há 3 semanas, ao Estadão, o juiz Moro dizia aguardar o projeto para só então opinar. Sobre a anistia, nesta quinta, Moro deixou o silêncio. Isso pouco antes da anistia, já sendo aprovada na Câmara, ter votação adiada para terça-feira. Moro disse ser questionável a anistia, um estímulo ao desprezo pela lei. E procuradores não aceitam responder por crime de responsabilidade. Aproveitam-se da proposta ter nascido num Congresso coalhado de investigados. Ao fazer lobby em proveito próprio, procuradores perdem a autoridade para atacar essa escandalosa, bandeirosa anistia. O ministro Gedel trabalhou pela anistia, ao mesmo tempo em que administra outro escândalo, o do seu negócio no edifício Lavi, à vista, em Salvador. Aberração de 30 andares em área de patrimônio histórico, o edifício foi embargado pelo IPHAN Nacional. Isso depois de liberado pelo IPHAN da Bahia e pela Prefeitura de Salvador. Calheiro, ex-ministro da Cultura, denunciou pressões de Gedel e também de Temer para liberar o negócio. Aquela aberração urbanística é negócio de amplíssimas ramificações, como se verá em capítulos seguintes. Anistia e negócios. Onde estão os que protestavam ou diziam protestar contra a corrupção? O silêncio é um atestado para a história. Boa noite. O governo da Colômbia e as Farc assinaram um acordo definitivo de paz para acabar com meio século de conflito. O acordo foi assinado no pequeno Teatro Colón de Bogotá. Há 53 dias, os colombianos reprovaram em referendo o acordo original alcançado depois de 4 anos de negociações em Cuba. As condições foram renegociadas, mas a oposição quer mudanças maiores. O novo texto ainda não inclui penas de prisão para líderes das Farc que cometeram crimes de guerra, como sequestros e massacres, e permite que os guerrilheiros exerçam cargos políticos. O presidente Juan Manuel Santos, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz no mês passado pelo empenho em terminar com o conflito, não vai convocar uma nova consulta popular. Ele vai ratificar o acordo no Congresso, de maioria governista, na semana que vem. Os debates vão ser abertos e transmitidos pela TV, com a participação de vítimas e opositores. Donald Trump divulga mensagem pelo Dia de Ação de Graças e pede que os americanos fiquem unidos. Em um vídeo gravado num resort de golfe na Flórida, Donald Trump admitiu que a longa e dolorosa disputa pela Casa Branca deixou as emoções à flor da pele e as tensões elevadas. Ele disse que as emoções e as tensões não se curam da noite para o dia e que o desejo dele é que neste Dia de Ação de Graças o país siga fortalecido, com um propósito comum e com grande determinação. Trump deve fazer uma pausa de 2 dias em Palm Beach antes de voltar ao trabalho em Nova York. Ontem ele anunciou os nomes de 2 mulheres para seu gabinete. A governadora da Carolina do Sul e filha de imigrantes indianos, Nikki Haley, para embaixadora na ONU. E a advogada bilionária Betsy DeVos como secretária de Educação. As nomeações precisam ser aprovadas pelo Senado. Gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal durante a Operação Chequinho mostram o ex-governador Antony Garotinho falando com o deputado federal João Carlos Bacelar, do PR, para combinar um encontro com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. A informação é do jornal O Globo. Segundo a reportagem, o encontro seria uma ofensiva da família Garotinho contra o delegado Paulo Cassiano, responsável pela Operação Chequinho. Os áudios das conversas entre Garotinho e Bacelar mostram que o ex-governador tentava um encontro com o corregedor-geral da Polícia Federal, mas o parlamentar disse que iria tentar uma reunião com o ministro. Olha só, eu preciso agendar o corregedor-geral da Polícia Federal, segunda-feira. Corregedor da Polícia Federal, segunda-feira. Eu estou tentando um ministro para você falar com ele amanhã. Não, se for ministro, melhor ainda. Estou sabendo da sacanagem aí, e aí eu tenho que montar antes.
Bacelar também pergunta a Garotinho se pode contar com a deputada federal Clarissa, filha do ex-governador, que havia votado contra a PEC do teto de gastos. Ele nega que tenha ajudado o aliado como uma moeda de troca para que Clarissa se posicionasse a favor da PEC e que colaborou porque é amigo de Garotinho. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, confirmou o encontro e disse que Garotinho e a mulher queriam fazer uma representação por suposto abuso de autoridade contra o delegado da Polícia Federal, em Campos dos Goitacazes, Paulo Cassiano, responsável pela Chequinho. Eles se encontraram no dia 23 de outubro, um domingo, em agenda não divulgada oficialmente. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, mantém condenação e aumenta a pena do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, da Lava Jato. Em agosto de 2015, o empreiteiro havia sido condenado a 16 anos e 4 meses de prisão. Agora, o tribunal aumentou a pena do executivo para 26 anos e 7 meses. Ainda cabe recurso da decisão. Léo Pinheiro tenta fechar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Ele já está preso por causa de uma outra fase da Lava Jato em que também é investigado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o adiamento pela Câmara da votação das medidas contra a corrupção. O excesso de luz impediu que a Câmara votasse hoje a emenda de autoanistia, que desfiguraria o pacote anticorrupção. Um pacote que chegou ao Congresso apoiado por mais de 2 milhões de brasileiros. Havia os holofotes da imprensa, surgiu uma nota de alerta do juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato levaram os lábios ao trombone. A coisa estava tão escrachada que foi necessário fazer um recuo tático. A política virou um balé desconectado do processo de evolução da sociedade brasileira. O Congresso revela-se incapaz de operar mudanças. Conseguiu transformar algo positivo em motivo de vergonha. O que era destinado a aperfeiçoar o combate à corrupção virou uma plataforma de lançamento de manobras para acobertar crimes. Até o início da próxima semana, os líderes dos principais partidos tentarão construir um consenso em torno de uma emenda que estabeleça uma anistia light do Caixa 2 eleitoral, sem incluir os chamados crimes conexos, uma denominação em que cabe todo tipo de bandalheira. A articulação inclui até o Palácio do Planalto. Os deputados parecem convencidos de que eles não são o problema do país. O país é que se tornou o problema que atrapalha os negócios deles. Boa noite. O sol hoje apareceu entre algumas nuvens aqui em São Paulo, mas não tivemos chuvas e nem vai chover agora à noite. E vamos ver se o tempo firme continua nos próximos dias. Vamos aos detalhes da previsão para esta sexta-feira com Mariana Armentano. Boa parte do país vai ter uma sexta-feira de tempo instável, mas aqui em São Paulo o predomínio é de tempo firme. Como a gente vê no mapa, o tempo ainda fica fechado amanhã, mas sem grandes volumes de chuva entre o sul da Bahia e o centro-norte do Espírito Santo. Já entre o oeste de Minas, Goiás, pegando inclusive o Distrito Federal, a chuva pode vir em forma de temporais. Nas áreas em amarelo, o tempo continua firme e seco. E o calor predomina, viu? Na capital gaúcha, a máxima amanhã vai bater na casa dos 30 graus. Aracaju terá um belo dia de sol, com máxima de até 31. Já em Brasília pode chover forte, com mínima de 20 e máxima de 28 graus. E em Vitória o tempo ainda fica fechado, com máxima prevista de 26 graus. Vamos ver agora como fica o tempo aqui em São Paulo? A previsão é de bastante sol e calor para todo o estado. Só na faixa oeste que pode chover de forma isolada a partir da tarde, mas o calor é generalizado. Chega a fazer até 36 graus em Presidente Bernardes, 31 na cidade de Franca, 32 em Barretos e 33 em São José do Rio Preto. E no litoral teremos um pouco mais de nebulosidade amanhã e a máxima fica em torno dos 25 graus em Caraguá e dos 26 em Santos, mas vai esquentar mais no final de semana e vai dar praia. Para a capital, a sexta-feira promete tempo firme. Nessa próxima madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã à tarde de 29 graus. No fim de semana, podemos ter algumas pancadas pontuais entre a tarde e a noite. No sábado, a máxima prevista é de 31 e no domingo, calorão de até 32 graus.
Finalmente vamos ter um final de semana de altas temperaturas por aqui. O Brasil registra a maior queda na mortalidade infantil em 41 anos. Segundo o IBGE, no ano passado, a morte de bebês com menos de 1 ano de idade representou 2,5% do total de mortes no país. Em 2005, a mortalidade infantil chegava a 4% do total de óbitos. Na década de 70, quando o IBGE começou a divulgar a taxa, a mortalidade infantil correspondia a 28% das mortes no Brasil. Ainda segundo a pesquisa, a melhora na qualidade de vida, o aumento do saneamento básico e o maior acesso à saúde influenciaram na queda de mortes de bebês com menos de 1 ano. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da recessão e desemprego nos metalúrgicos do ABC. Para falar sobre o quanto metalúrgicos estão atingidos e o ânimo diante das perspectivas futuras, entrevisto Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Obrigada, Rafael. Obrigado, Maria Lídia. Obrigado. Eu quero que você relate agora para a gente, diante das previsões para a economia que não tem indicadores, que essa deterioração do mercado de trabalho possa ser modificada. Como é que estão os metalúrgicos? Como é que está a questão do desemprego e perspectivas? Muito apreensivos. A economia atingiu muito fortemente o setor automotivo, outros setores da indústria brasileira. Portanto, a queda no emprego foi muito sentida em todas as cadeias econômicas no Brasil e no setor automotivo muito fortemente, né? Foi uma pancada que aconteceu no setor. Nós lá no ABC, para 2017, temos um acordo de estabilidade nas 5 montadoras que estão sediadas na região. Com muita luta, um ano difícil, muitas negociações, refazendo acordos. Não foi fácil a nossa vida lá. Acordos salariais tiveram que ser refeitos para garantir emprego, acordos de demissão voluntária que nós tivemos que fazer. Mas, enfim, conseguimos para 2017 uma situação... Quer dizer, empregadores também abrindo mão ou só trabalhadores, porque o desemprego é a condição adversa para o trabalhador? Como é que é a negociação? É de muita composição. O empresário não chega para nós dizendo que, olha, a produção caiu demais, eu vou ter que demitir. Não é dessa forma que as coisas são tratadas. O problema é colocado à mesa e na mesa a gente, com muita negociação, entendimento, a gente procura uma saída onde nós temos que, evidentemente, nos reorganizar a nossa pauta, a nossa negociação, mas as empresas também têm que dar contrapartida de emprego. Não foi fácil, o setor de autopeças sofreu muito ao longo desses últimos 3 anos. É uma cadeia, né? É uma cadeia completa. O setor de revendas, o Brasil teve o recorde de fechamento de revendas no Brasil, e esse é um momento que também as grandes empresas começam a antecipar novas tendências para o mercado de trabalho e para o mercado delas no Brasil, como, por exemplo, novas tecnologias e novas modalidades de vender carro. Então, muita novidade vai surgir no Brasil no essas período. Novidades todas são novidades que animam vocês ou vocês ficam apreensivos? Como elas estão sendo antecipadas, nos preocupa, porque nós podemos ter uma retomada da economia sem uma retomada acompanhada do emprego. As vendas de carros vão mudar drasticamente. A experiência do Uber, do carro compartilhado, vão mudar muito a forma de você ter o seu veículo. E eles estão antecipando. O Salão Automóvel desse ano, por exemplo, mostra que novas tendências serão criadas para o setor automotivo. Bom que nesse Salão Automóvel, grande parte dos lançamentos previstos e já feitos foram em função do Inovar Alto, o regime automotivo que nós construímos com muita luta entre 2011 e 2013. É o regime automotivo brasileiro que trouxe muitas marcas para o Brasil, novas plantas, mais empregos. Pena que a crise tirou os bons efeitos que esse programa podia criar para o mercado de trabalho como um todo. Bom, então você deixa muito claro assim, que não obstante um momento muito adverso, há também perspectivas. Há perspectivas de mudanças que podem resultar algo também de positivo. Agora, eu queria saber sobre os metalúrgicos estão tensos, né? Então a gente sabe disso, estão temerosos, mas e o anúncio das reformas, tanto trabalhista
como previdenciária. Isso aí não foi muito bem recebido pelos trabalhadores em geral. Por mais que o presidente da República, Michel Temer, tenha deixado claro que não vai haver perda de direitos já conquistados, vocês estão abertos para o debate, para a interlocução? O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC participou de algumas das reuniões que o próprio Temer fez com outros sindicalistas, outras centrais sindicais? Não participamos, até porque, na minha condição, eu estava recém-denominado para participar do Conselhão. E o Temer fez uma mudança no Conselho. Você saiu agora do A gente Conselhão. foi convidado a se retirar, né? Saíram comigo. Me parece que o governo não quer muito diálogo com certos segmentos da sociedade. Infelizmente, é o nosso caso. Eu acho que nós vamos ter que fazer, Maria Lídia, muita luta para ser ouvido. Amanhã mesmo é o Dia Nacional de Luta contra essas reformas que você mencionou. Os metalúrgicos do ABC vão participar amanhã de uma grande manifestação aqui em São Paulo, em frente ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, às 14 horas. Lá na Juscelino Kubitschek? Na Juscelino Kubitschek 501. E qual que é a pauta que nós vamos tratar lá? Nós vamos tratar da terceirização, que agora o governo, inclusive, no ano passado, quando o tema terceirização entrou, o governo não estava discutindo o tema, era um tema do Congresso. Agora não. O governo entrou com o tema da terceirização, inclusive escolhendo um projeto pior do que aquele que foi tentado ano passado. Bom, o Senado já aprovou, né, numa primeira votação. A Câmara, o Senado ia votar, o Senado não vai votar agora porque vai escolher... A Câmara aprovou, a Câmara, não foi o Senado, foi a Câmara. Sim. A Câmara aprovou, o Senado iria colocar em votação agora e está optando em não colocar em votação porque vai escolher um projeto pior, de 98, que amplia mais ainda os efeitos da terceirização no mercado de trabalho. E por que vocês têm tanto medo da terceirização? Quando eu tenho feito muitas entrevistas e eu tenho ouvido que isso, inclusive, é uma tendência, não é uma invenção de moda desse governo de agora, uma tendência que vem vindo, não só no Brasil, e que pode ser feita com a garantia de direitos trabalhistas de quem é contratado nesse modelo, digamos. Sem descer aqui na Paulista e perguntar para uma pessoa se ela quer ser terceirizada, ela vai dizer que não quer. Não quer, mas por medo, por não conhecer, por ser diferente? Não, e se já é terceirizado... Ou porque já tem convicção que é um desastre. Tenho convicção que é um desastre. Porque se já é terceirizado, quer deixar de ter a condição de ser terceirizado. Porque é menos salário, é mais acidentes de trabalho, são outras condições que regem a vida da pessoa. São muito mais precárias em relação ao emprego normal. Então, a terceirização é um mal que nós temos que continuar combatendo. Evidentemente que ela é uma realidade em muitos casos. Quando se trata de especialização, vale a pena. Quando ela é simplesmente para reduzir custo da empresa, aí não vale a pena. Então, amanhã a luta é contra a terceirização e pelo conteúdo local, que dentro da indústria brasileira também é obrigatório manter uma política que tem se consolidado e dando certo. O conteúdo local no sistema Petrobras, no sistema de automotivo... O que exatamente explica rapidamente, porque o nosso tempo está terminando, o que é o conteúdo local? O conteúdo local é uma contrapartida de setores que são beneficiados ou pelo mercado interno brasileiro ou por financiamentos públicos do Estado, BNDES, as grandes concessões, obras públicas. Você, quando entrega uma estrada, a estrada entrega e não gera emprego. Mas durante a estrada está sendo feita, ela vai gerar emprego na construção civil, em outras indústrias. Então você tem que ter uma participação de bens e serviços brasileiros, um percentual, não total evidentemente, daquela obra ou para aquele setor, como a Petrobras. Ela exige dos seus EPCistas o conteúdo local. E com isso, várias multinacionais que não tinham planos de sediar negócios no Brasil, vieram para o Brasil. São várias as marcas, GE, Rolls-Royce, que em 2013 e 2014 trouxeram plantas para o Brasil, empregando milhares de trabalhadores, que tem que atender uma política, uma diretriz de um setor, de uma grande empresa, geralmente onde tem fundos públicos. E essa política está sendo desmontada sorrateiramente pelo governo Temer. Na Petrobras, pedindo perdão por um cumprimento de conteúdo local na ANP, e as montadoras que querem acabar com o conteúdo local no regime automotivo. Bom, nós não vamos conseguir conversar agora sobre a Petrobras, porque isso é uma conversa que vai muito longe. Ela é dura. E sabemos que não é uma questão só pontual assim, é muito grave. Claro. De qualquer forma,
Eu tenho certeza que você nos esclareceu bastante sobre o olhar do trabalhador metalúrgico nessa realidade que está sendo difícil. É importante todos sabermos, né, em cada segmento, como o enfrentamento da realidade está acontecendo. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, né, Lídia? Estela. E o Brasil continua fechando vagas formais de trabalho. No mês passado, foram 74.748 demissões de pessoas que tinham carteira assinada. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Segundo o governo, outubro foi o 19º mês seguido de fechamento de vagas formais. No acumulado do ano, já foram fechadas 751 mil vagas formais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Depois de 2009, lá em 2009, as pessoas e empresas se endividaram muito no Brasil. Tinha desconto de imposto para comprar carro e eletrodoméstico. Os juros até ficaram mais baixos e de modo artificial, em parte bancado por dívida do governo. Bastar um pouco o crescimento para essa dívida ficar pesada. Com a recessão, essa dívida virou uma cruz. Desde o ano passado, pelo menos, os brasileiros tentam reduzir seu endividamento. Na média, até compram menos e pagam mais débitos. Mesmo assim, a parte do dinheiro que o brasileiro médio gasta com a dívida não tem diminuído neste ano. Por quê? Por causa dos juros altos. Desde o começo de 2014, faz mais de 2 anos, o peso dos juros nas prestações está crescendo. É o que a gente soube hoje pelo balanço mensal do crédito feito pelo Banco Central. Com mais gente endividada, com menos emprego e menos salário, há menos crédito, menos empréstimos novos dos bancos. Com menos crédito, há menos consumo. Com menos consumo, menos emprego e salário. Pois é, estamos encalacrados nesse círculo dos infernos de dívida, pouco crédito, pouco consumo, pouco emprego. O total de dinheiro emprestado na economia caiu quase 10% em um ano. Um horror. O total de dinheiro de empréstimo novo para as empresas caiu quase 20%. Como a gente sai dessa coleira de dívida e desemprego? Com queda de juros e algum investimento em obras públicas, pois as empresas privadas não vão investir, estão com capacidade ociosa monstruosa. Os juros vão cair devagar, porque a inflação está caindo devagar. E os investimentos em obras dependem de um programa do governo, que nem anda devagar, quase parando, está parado. Por isso a recessão demora para passar. Empresas e famílias estão pagando caminhões de dívidas, os juros estão altos e o investimento está parado. Boa noite. E você vai ver a seguir, Rogério Ceni é o novo técnico do São Paulo. Grêmio quase com a mão na taça da Copa do Brasil. Vitória do time gaúcho derrubou o técnico do Atlético. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Se a gente fizer um exame na saúde de São Paulo, vai ver que ela está melhorando. Tem mutirão da catarata em todo o estado até dezembro deste ano. Eu faço mamografia de graça e sem pedido médico. A primeira vacina gratuita contra a dengue já está em fase de teste. E para contar essas notícias, ninguém melhor do que a gente, que vive tudo isso no nosso dia a dia. Investimento é bom quando é bom para você. Investimentos na saúde. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado. Nesta sexta, dia 25, o dia que vai entrar pra história. Black Friday Festa Casa. Não é 99, não é 59, é 29,99. Colcha Boltis Casal por apenas 29,99. O verdadeiro Black Friday. Colcha Boltis Casal, só 29,99 cada. Porta travesseiro por apenas 6,99 cada. Chegue cedo, é só nesta sexta-feira. Dia 25, o dia que vai entrar pra história. Black Friday Festa Casa.
Casa. Parece que eu estou num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética, que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar. O que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. A outra. Maravilha de cerveja. Agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. O São Paulo anunciou nesta quinta-feira Rogério Ceni como novo técnico do time. Celso, tem muita gente feliz, né? Muitos são paulinos. O mito, como é chamado, né, pelos torcedores do São Paulo, tem um novo desafio. Resta saber se, como treinador, vai conseguir repetir as incríveis marcas obtidas como jogador. Antes mesmo do anúncio oficial, um vídeo divulgado na página do São Paulo avisava: o eterno titular da camisa número 1 vem aí agora como técnico. Apelidado de mito pelos torcedores, em virtude da grande habilidade nas cobranças de falta e da presença nas grandes conquistas do São Paulo nas últimas décadas, Ceni retorna ao clube que o consagrou apenas um ano depois de pendurar as luvas. Embaixo das traves, os números do goleiro impressionam. 1.237 partidas disputadas com a camisa do São Paulo. 131 gols, 18 títulos conquistados e 4 recordes homologados pelo Guinness Book. Mas o maior desafio da carreira de Rogério Ceni está por vir. A partir de janeiro, ele tem a missão de tirar o clube da seca de 4 anos sem títulos e retomar o respeito de um time mergulhado em disputas políticas e administrativas. A pergunta que fica, você acredita nele, Celso? No Rogério? Ceni. Assim, a gente não tem a menor referência do que ele é como treinador. Tem como jogador e é algo bem diferente. Outra coisa tem a ver com a estrutura do futebol brasileiro. Então, como é que eu acredito que ele pode dar certo? Se houver um projeto de médio e longo prazo, uma nova filosofia, que independentemente dos resultados iniciais, ele será mantido em nome dessa filosofia. Levando em consideração o que normalmente acontece no futebol brasileiro, a diretoria do São Paulo já tem um trunfo para demiti-lo. É um técnico inexperiente ainda, apesar de ter sido um grande jogador, como treinador ainda está aprendendo, e não bancá-lo se os resultados não acontecerem de início. Ele vai ter que montar um time novo, uma nova estrutura, uma nova filosofia, nunca trabalhou como treinador. Quer dizer, o conhecimento dele de futebol, ele tem. Resta saber se ele vai ter respaldo. Acho que ele precisa estudar mais ainda. Não, se vai ter respaldo para poder executar tudo isso. Entendi. O Grêmio venceu com folga o primeiro duelo que decide o título da Copa do Brasil. Realmente foi bonito demais ver o Grêmio jogar ontem. O Mineirão até parecia a arena gremista, tamanha fluidez de jogo do tricolor gaúcho. O golpe foi duro para o Atlético, que derrubou o técnico Marcelo Oliveira. O placar no estádio do Mineirão foi aberto pelo Grêmio após essa jogada de Pedro Rocha, que recebeu um ótimo passe de Michael, driblou o Gabriel e estufou a rede. 1-0 diante do Atlético Mineiro. Depois do intervalo, o mesmo Pedro Rocha fez linda jogada individual e aumentou a vantagem da Gaúcha, 2-0. Com um a mais em campo, o Atlético Mineiro chegou a diminuir graças a esse golaço anotado por Gabriel, aproveitando o escanteio cobrado por Fábio Santos. Só que aos 45, Jeromel levou a bola pela direita e cruzou na medida para Everton definir o resultado. Final, Grêmio 3, Atlético Mineiro 1. No desembarque em Porto Alegre, o time gaúcho foi recebido com festa no aeroporto e recebeu elogios do técnico Renato Gaúcho. Em qualquer lugar onde o Grêmio joga, ele joga para fazer gols. Então hoje a gente conseguiu sim essa vantagem
mas nada está definido. Do lado do Atlético, o técnico Marcelo Oliveira não resistiu a mais um resultado ruim e foi demitido do clube. A diretoria do clube ainda não definiu quem comandará o time na partida de volta semana que vem em Porto Alegre. E a Chapecoense conseguiu um feito inédito ontem à noite em Santa Catarina. Pela primeira vez, a equipe de Chapecó vai disputar a final de um torneio continental. Aliás, feito inédito também para o futebol catarinense. A vaga para a decisão da Copa Sul-Americana foi garantida com um empate sem gols com o São Lourenço, time do Papa Francisco. O jogo em Chapecó terminou em 0-0, mas os dois times tiveram chances de abrir o placar. A própria Chapecoense teve esse gol anulado duvidosamente pelo árbitro. Mas no final, o empate sem gols levou o time catarinense a uma inédita final de torneio continental, graças ao empate na Argentina em 1-1 semana passada. Isso espelha o que esse povo está sentindo, que essa cidade e região está sentindo. Hoje foi fantástico, foi inesquecível o apoio do torcedor, a presença do torcedor. Agora vamos ver o que nós vamos fazer em relação à final, né? Um prêmio à boa gestão desse time catarinense. Parabéns, o finalista será conhecido hoje. Atlético Nacional da Colômbia ou Cerro Porteño do Paraguai. Muito obrigada, Celso. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras informações em nossa edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Confira o melhor da gastronomia dos Emirados Árabes no Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.